Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos aqui a EBEG, sejam bem-vindos novamente à plataforma da escola. Nós vamos dar continuidade ao evento que eu chamei Tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da advocacia pública. Esse é o início da nossa segunda aula, nosso segundo encontro, e nesse encontro eu vou te explicar exatamente qual é a estratégia que você deve implementar nos seus estudos, independentemente de curso, para passar nos concursos ou nos próximos concursos da Advocacia Geral da União, levando em consideração a possibilidade de estudar para os 4 cargos da Advocacia Geral da União de uma única vez, com uma estratégia que te permita ser competitivo em todas essas provas, independentemente daquela que saia primeiro. Óbvio que para te explicar tudo isso, eu tive que fazer o raio-x completo das últimas provas de advogado da União, de procurador da Fazenda Nacional, de procurador federal e de procurador do Banco Central. A prova de procurador do Banco Central, na sua estrutura, tirando a parte da especificidade de cobrança de assuntos atinentes à autarquia especial Banco Central, é uma prova muito parecida com a prova de advogado da União em termos de estrutura. Então, para não ficar repetido, eu vou aproveitar a estrutura que eu montei para advogado da União para te explicar como estudar para procurador do Banco Central. Como eu expliquei na aula passada, na primeira aula do nosso encontro, as disciplinas e o nível de disciplinas e a importância das disciplinas para procurador do Banco Central é a mesma de advogado da União, com exceção de que no último concurso de procurador do Banco Central não caiu direito ambiental. Então, imagine, se é que você pode exercer comigo essa atividade de imaginação, o trabalho que eu tive para montar o que eu vou te apresentar agora. Imagine o trabalho que eu tive para fazer o raio-x de todas essas provas, de todos esses editais, levando em consideração a importância de cada disciplina e mais, levando em consideração os principais tópicos presentes em cada disciplina em termos de cobrança na prova. Eu tenho raio-x não só daquilo que é mais importante em termos de disciplinas no edital, como aquilo que é mais importante em termos de tópicos dentro de cada disciplina dessa. Imagine o trabalho que isso não deu, levando em consideração os últimos concursos da Advocacia Geral da União, e eu vou apresentar o balanço dos últimos concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, levando em consideração que as provas anteriores guardaram as mesmas características daquilo que eu vou te explicar a partir de agora. Então exerça comigo essa atividade de imaginação, imagine o trabalho que isso deu para que eu possa te apresentar exatamente a estratégia que você tem que ter para enfrentar esses concursos com chances reais de aprovação, como eu costumo dizer aqui com os meus alunos da escola, com dignidade intelectual, que é a chance de chegar na prova ou que é efetivamente enfrentar a prova com chances reais de passar. É isso que eu chamo de dignidade intelectual. Diferentemente de você ir fazer provas simplesmente por fazer, sendo apenas mais um número a fazer provas em relação ao número de inscritos, sem chances reais de aprovação, engordando aí as fileiras das salas de aula das pessoas que fazem prova. Imagine que a mágica que eu vou te apresentar agora não é uma mágica que te permita passar sem estudar, não é isso que eu estou falando, mas a mágica da estratégia que eu vou te apresentar agora permite com que você estude de forma centrada, organizada, com estratégia, com eficácia para todas as carreiras da Advocacia Geral da União, se preparando de forma uniforme para todos os concursos que virão da Advocacia Geral da União, independentemente se vem primeiro o advogado da União, procurador da Fazenda Nacional ou procurador do Banco Central. É óbvio que vai chegar o momento em que você vai precisar especificamente decidir as matérias que você vai ter que estudar no final para enfrentar um concurso específico, como é o concurso, por exemplo, de procurador federal. Legislação de ensino, por exemplo, é uma disciplina que só cai em procurador federal no que diz respeito ao conteúdo programático dos últimos editais. Mas existe todo um caminho antes disso a percorrer que você pode se preparar uniformemente para todas essas carreiras sem se preocupar efetivamente qual é o próximo edital que estará na praça em termos de Advocacia Geral da União. E é exatamente isso que você precisa fazer a partir de agora, porque nós estamos num momento em que nós não temos edital na praça. Nós temos pedido de aprovação de cargos na Advocacia Geral da União para todas as carreiras. A gente não sabe o que vai sair primeiro, a gente não sabe o que vem primeiro e você precisa estudar pensando em qualquer oportunidade que possa aparecer em termos de Advocacia Geral da União no futuro próximo. Essa é a tarefa que eu tenho aqui contigo agora,
te apresentar exatamente como isso é possível. Então presta atenção, isso deu muito trabalho. Eu espero que aí do outro lado da tela você possa reconhecer isso e mais que isso, você possa incorporar efetivamente tudo o que eu vou te explicar para que você possa implementar uma estratégia, seja estudando comigo ou não, para o enfrentamento desses concursos. Eu falei na aula de ontem sobre a importância de estudar com antecedência para os concursos da Advocacia Geral da União. Essa informação que te passei ontem vai ser reforçada nessa aula justamente pela estratégia que você vai precisar implementar se você quiser passar bem nos próximos concursos da Advocacia Geral da União. Como eu falei, os concursos da AGU não são nem mais difíceis ou mais fáceis que os concursos de PGE e PGM, são concursos um pouco diferentes que implementam ou precisam da implementação de uma estratégia um pouco diferente para que você tenha sucesso nessas provas. Veja e acompanhe comigo o seguinte. Primeiro, eu fiz o raio-x da última prova de advogado da União 2015, certo ou errado CESP, em termos das disciplinas cobradas na prova. Então, administrativo, você teve 200 itens, dos quais 26 foram de administrativo, 27 itens de 200 constitucional, financeiro e econômico 17, tributário 10, processo civil 15. Então, aqui você tem o que eu costumo chamar de núcleo duro. É o famoso núcleo duro dos concursos da advocacia pública, as principais disciplinas do edital de qualquer concurso de procurador. Então, você tem aqui, somado esse percentual, você tem 47,5% da prova concentrado no núcleo duro. As questões da prova, os 200 itens da prova, teve 47,5% desses itens concentrados no núcleo duro, no que eu costumo chamar das principais disciplinas de qualquer edital de concurso de procurador. Isso você já está careca de saber, se você me acompanha aqui pela EBEG ou pelas redes sociais. Você também teve aí 13 itens de 200 de civil, 15 itens de trabalho e processo trabalho. Você sabe que eu costumo chamar isso de segundo escalão. Civil, trabalho e processo trabalho seria o segundo escalão das disciplinas importantes dos concursos da advocacia pública. E o segundo escalão aqui teve um percentual de 14% da prova. Então, 47,5% do núcleo duro, 14% do segundo escalão. E o terceiro escalão, que são as demais disciplinas, empresarial, penal, processo penal, previdenciário, internacional, público e privado e ambiental, teve 38,5%, empresarial 12 itens de 200, penal e processo penal 20 itens de 200, previdenciário 15 itens de 200, internacional, público e privado 20 itens de 200 e ambiental 10 itens de 200, você teve 38,5% do terceiro escalão. Essa divisão comum que eu faço entre núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, colocando civil, trabalho e processo trabalho como segundo escalão, para a Advocacia Geral da União, no estudo combinado para todos os cargos da AGU, isso muda um pouco, eu vou te explicar isso um pouco mais na frente. Mas eu preciso te apresentar como se deu aqui a estrutura da última prova de advogado da União 2015, CESP, certo ou errado. Mesma coisa fiz para a prova de procurador da Fazenda. Aqui foi uma prova ESAF 2015, ABCDE, você teve 100 questões, cada questão valendo um ponto. Então você teve aqui constitucional, administrativo, financeiro, econômico, tributário, processo civil, núcleo duro. Isso foi responsável aqui por 80% da prova de procurador federal. Esse é o maior percentual de núcleo duro que eu já vi numa prova da advocacia pública. O núcleo duro foi responsável por exatos 80% da prova de procurador da Fazenda Nacional. A questão é que tributário aqui, a cobrança é um pouco diferenciada. Tributário nas provas da PFN cobrados pela ESAF, ou a disciplina cobrada pela ESAF tributário na prova da PFN, era uma cobrança um tanto quanto diferente do tributário comum que nós encontramos para procurador federal, advogado da União e procurador do Banco Central. Procurador do Banco Central também é uma prova um pouco complicada de tributário, mas não como procurador da Fazenda. Então isso aqui fazia toda a diferença, o estudo da disciplina de direito tributário, pensando na prova da PFN via ESAF. Como disse, a ESAF não mais realiza concursos do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia hoje, então nós temos o próximo concurso de procurador da Fazenda provavelmente será realizado pelo CESP. Eu imagino que tributário continuará sendo pesado, mas não no nível do que era cobrado pela ESAF nas provas da PFN de outrora. Então você tem aqui um núcleo duro de 80% da prova. Civil, trabalho e processo de trabalho ficou responsável por 7% da prova, com apenas 7 questões.
empresarial, penal e processo penal, previdenciário e ambiental, com 13%, que seria o terceiro escalão aqui da PFN. Essa configuração da PFN, já falei, é importante ser analisada, mas levando em consideração que essa prova tende a se aproximar muito daquilo que nós temos em relação a advogado da União e procurador federal, haja vista a inexistência enquanto banca, nos dias de hoje, da ESAF para fazer as próximas provas de procurador da Fazenda, mas fica aqui o registro de como foi a última distribuição do último concurso de procurador da Fazenda Nacional pela ESAF, 80% do núcleo duro, 7% segundo escalão, 13% terceiro escalão. E procurador federal, 2015, CESP, certo ou errado, você tem administrativo, constitucional, financeiro, econômico, tributário, processo civil, você tem aqui um núcleo duro, 200 itens, 24 de administrativo, 200 itens, 24 de constitucional, 200 itens, 17 de financeiro e econômico, 200 itens, 12 de tributário, 200 itens, 12 de processo civil. O núcleo duro aqui ficou responsável por 44,5% na prova de procurador federal 2015, certo ou errado, CESP. Esse percentual caiu um pouco em relação ao núcleo duro de advogado da União, 47,5%, porque em procurador federal você tem mais disciplinas. É um concurso com muitas disciplinas e com disciplinas específicas, por exemplo, legislação de ensino, agrário, são disciplinas próprias do concurso de procurador federal. Aí, civil, trabalho e processo de trabalho, que é o que eu costumo chamar de segundo escalão, teve aí uma participação de 14,5% na prova, 14 itens de civil de 200 e 15 itens de trabalho e processo de trabalho de 200. E o terceiro escalão, comumente chamado terceiro escalão por mim, a gente vai ver que o terceiro escalão no estudo sistemático para todas as carreiras da AGU, ele muda um pouco, mas o que eu normalmente chamo de terceiro escalão, aqui ficaria empresarial, penal e processo penal, previdenciário, legislação de ensino, agrário, ambiental, internacional, público, um total de 41% da prova. Você teve aí 12 itens de empresarial, 23 de penal e processo penal, 15 de previdenciário, 8 de legislação de ensino, 8 de agrário, 8 de ambiental e 8 de internacional público, somados 41% do terceiro escalão. Essa é a divisão clássica que eu faço entre disciplinas do núcleo duro, do segundo escalão e do terceiro escalão. Eu vou, nesse caso, reclassificar todas essas disciplinas, levando em consideração aquilo que você vai ter que enfrentar num estudo sistematizado para todos os cargos da Advocacia Geral da União, levando em consideração que você pode implementar um estudo para 4 tentativas. De novo, o que eu vou te explicar nesse evento é como estudar para os próximos 4 concursos da Advocacia Geral da União. Então você vai estudar não pensando em uma prova, você vai estudar pensando em 4 provas. É possível conciliar isso plenamente. Você vai estudar pensando efetivamente em enfrentar 4 provas da Advocacia Geral da União e queira Deus que você seja aprovado em uma ou mais de uma dessas provas. Mas essa estratégia aqui é uma estratégia que vai te permitir enfrentar essas provas, como disse no começo desse vídeo, com dignidade intelectual. Então, só revisando, núcleo duro, advogado da União, 47,5%, segundo escalão, 14%, terceiro escalão, 38,5%. Núcleo duro, procurador da Fazenda, 80%, segundo escalão, 7%, terceiro escalão, 13%. Núcleo duro, procurador federal, 44,5%, segundo escalão, 14,5%, terceiro escalão, 41%. Professor, por que o terceiro escalão nos concursos da AGU é um número elevado? Porque são disciplinas que normalmente a gente não vê, todas elas pelo menos, em concursos de PGE e PGM. Legislação de ensino, agrário, penal e processo penal, são poucas procuradorias que cobram, algumas cobram, mas não são todas. Empresarial, a maioria cobra, mas também não são todas. Então você tem aqui um terceiro escalão recheado nos concursos da AGU. O mais modesto é da última prova de procurador da Fazenda Nacional. Empresarial, penal, processo penal, previdenciário e ambiental. Advogado da União tem empresarial, penal, processo penal, previdenciário, internacional, público e privado e ambiental. Então, o terceiro escalão de advogado da União, 38,5%, e o terceiro escalão de procurador federal, 41%. Óbvio que eu vou ter que adaptar essa estratégia, a estratégia do estudo do terceiro escalão, para um estudo sistematizado para o enfrentamento das provas de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Banco Central. Eu te apresentei, portanto, aqui o raio-x dessas 3 últimas provas. Bom, se eu pudesse juntar tudo o que nós vimos em termos de disciplinas das 3 provas, procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União,
levando em consideração que o procurador do Banco Central está aqui na mesma estratégia de advogado da União, você teria aqui o núcleo duro em verde, você teria o segundo escalão em amarelo, você teria o terceiro escalão empresarial, penal e processo penal, previdenciário e internacional público, e você teria o que está em azul como sobra daquilo que não é cobrado em todos esses concursos. Veja, o que eu marquei aqui como núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, é cobrado em todos os editais. Administrativo, constitucional, financeiro e econômico, tributário e processo civil é cobrado em todos os três. Civil e empresarial, trabalho e processo trabalho, penal e processo penal, previdenciário e direito internacional público são disciplinas cobradas em todos os três editais. E no de procurador do Banco Central também. E aí você tem, para procurador federal, ainda tem legislação de ensino agrário e ambiental, e para advogado da União você ainda tem ambiental e direito internacional privado como sobra de disciplinas. Veja que tudo que cai para procurador da Fazenda Nacional, cai para procurador federal e cai para advogado da União. Procurador federal, além do que efetivamente cai para procurador da Fazenda, tem legislação de ensino agrário e ambiental, e advogado da União tem ambiental e internacional privado como sobra. Mas o edital do procurador da Fazenda, em termos de distribuição de disciplinas, engloba os editais de procurador federal e de advogado da União, o que é uma boa notícia. Esse é o panorama geral das provas da Advocacia Geral da União. Se você pegar aqui, no caso, o concurso de procurador do Banco Central, como eu expliquei na aula de ontem, ele vai ter administrativo, constitucional, financeiro, econômico, tributário, processo civil, civil, empresarial, trabalho, processo trabalho, penal e processo penal, previdenciário, direito internacional público. Ele não vai ter aqui ambiental, que é uma disciplina que cai para advogado da União e não cai, no caso, para procurador do Banco Central. Muito bem, nós temos aqui outra tabela, outro quadro, onde eu listei a importância das disciplinas por concurso, levando em consideração o percentual dessa disciplina cobrado na prova. Quanto maior o número de questões na prova em relação àquela disciplina, maior importância essa disciplina tem na prova. Ou seja, é diretamente proporcional à quantidade de questões à importância em relação a essa tabela aqui. Eu quero que você analise comigo, porque a conciliação que eu fiz para os 4 cargos da Advocacia Geral da União, enquanto estratégia, não é uma tarefa fácil, porque se você analisar comigo, a diferença de importância de algumas disciplinas para os 3 concursos é discrepante. Vamos lá, vou te explicar. A disciplina número 1 para Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União é constitucional. Essa foi a disciplina que mais caiu nessas 3 provas. Então, nesse caso, você sabe que se você quiser começar a estudar para os concursos da Advocacia Geral da União, você precisa começar por Direito Constitucional, porque é a disciplina mais cobrada nos concursos da Advocacia Geral da União, levando em consideração todos os cargos. A segunda disciplina, em termos de Procurador Federal e Advogado da União, é Direito Administrativo. Direito Administrativo foi cobrado em 12% da prova para Procurador Federal e em 13% da prova para Advogado da União. Sendo que a segunda disciplina mais importante para Procurador da Fazenda não é administrativo, é tributário. 20% da prova, a cobrança foi em direito tributário. Direito administrativo é somente a 5ª disciplina mais importante para Procurador da Fazenda. Perceba que as coisas, a partir da segunda maior disciplina, começam efetivamente a entrar em discrepância. Tributário é a segunda disciplina mais importante de Procurador da Fazenda, é a 9ª disciplina mais importante de Procurador Federal e é a 11ª disciplina mais importante para Advogado da União, perdendo somente para Ambiental. Na verdade, perdendo não, empatando, porque a quantidade de questões de tributário e ambiental para Advogado da União foi exatamente a mesma. Então, veja que as coisas aqui começam a complicar um pouco, por isso que nós precisamos de uma estratégia. A terceira disciplina mais importante para Procurador Federal e para Advogado da União foi Penal e Processo Penal. Pasmem, mas é exatamente isso que você está ouvindo agora. A terceira disciplina mais importante para os concursos de Procurador Federal e Advogado da União são Penal e Processo Penal. Por que, professor? Se Penal e Processo Penal não é uma disciplina importante para os concursos da advocacia pública no geral. Porque Penal e Processo Penal, e aí você precisa lembrar da aula de ontem, estão no grupo 3, tanto de Procurador Federal quanto de Advogado da União, grupo esse que tem corte próprio. Por isso, essa disciplina é importante.
Como você colocou penal e processo penal num grupo pequeno de disciplinas e disse que as pessoas tinham que acertar 50% das questões desse grupo, obviamente que a distribuição das questões para penal e processo penal dentro desse grupo é uma distribuição importante. Por isso que penal e processo penal tem 11,5% de questões para procurador federal e teve 10% de questões para advogado da União. Então, você que quer estudar para um concurso da Advocacia Geral da União já sabe que não pode deixar penal e processo penal somente para um estudo de terceiro escalão lá perto da prova. Não há condições de fazer isso com penal e processo penal aqui nos concursos da Advocacia Geral da União. Primeira coisa que você está me ouvindo dizer em relação àquilo que eu normalmente falo em relação às PGEs. Primeira coisa que você está me vendo dizer de forma diferente em relação à Advocacia Geral da União. Sem esse raio-x, você não consegue visualizar isso. Aí, às vezes, você está preparado e estudando há muito tempo para as PGEs e PGMs, vai enfrentar um AGU, não consegue passar, não sabe por que foi. A terceira disciplina mais importante para procurador da Fazenda foi processo civil. Para procurador federal, ela está na 8ª posição e para advogado da União, ela está na 6ª posição. Penal e processo penal é muito importante para procurador federal e advogado da União. Financeiro e econômico, 4ª disciplina para procurador federal e 4ª disciplina para procurador da Fazenda, 5ª disciplina para advogado da União. Previdenciário, 5ª disciplina para procurador federal, faz sentido porque é um assunto importante para o cargo, mas para procurador da Fazenda e advogado da União, nesse caso, a disciplina de previdenciário está na 8ª posição de importância. Veja, previdenciário em procurador federal é mais importante que processo civil, é mais importante que civil, e assim sucessivamente. Então nós temos, dando continuidade, administrativo, 5ª disciplina mais importante para procurador da Fazenda, 6ª disciplina mais importante para procurador federal, trabalho e processo trabalho, vai ser a 7ª para advogado da União e a 9ª para procurador da Fazenda. A 7ª disciplina mais importante para procurador federal é direito civil, ela vai ser a 6ª disciplina mais importante para procurador da Fazenda e a 9ª disciplina mais importante para advogado da União. A 8ª disciplina mais importante para procurador federal é processo civil, ela é a 3ª para procurador da Fazenda e 6ª para advogado da União. A 9ª, tributário para procurador federal, é a 3ª, a 2ª, melhor dizendo, para procurador da Fazenda, e tributário é a 11ª para advogado da União, empresarial 10ª para procurador federal, 7ª para procurador da Fazenda e 10ª para advogado da União. Penal e processo penal, que foi a 3ª para procurador federal e advogado da União, é só a 10ª para procurador da Fazenda. Legislação de ensino, a 11ª disciplina mais importante para procurador federal, não cai nas demais. Agrário, 12ª para procurador federal, não cai nas demais. Ambiental, 13ª, no caso, para procurador federal, não cai em procurador da Fazenda e é a 12ª para advogado da União. E internacional público aqui, com 4% da prova de procurador federal, é a 14ª disciplina mais importante para procurador federal, a 11ª para procurador da Fazenda e a 4ª, junto com privado, internacional público e privado, para advogado da União. Então perceba que, embora esse quadro aqui faça parecer que é fácil conciliar os estudos para procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União, porque muitas disciplinas elas são comuns aos cargos, esse quadro aqui nos mostra que a coisa não é tão assim. Com exceção de direito constitucional, que ocupou o mesmo lugar de importância nos 3 cargos, nenhuma outra disciplina conseguiu ocupar o mesmo lugar de importância para os 3 cargos procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União. Imagine o trabalho que isso não deu para fazer e visualizar o que você aí, sem pagar nada, está tendo acesso à informação para a montagem de uma estratégia própria para o enfrentamento dos cargos da Advocacia Geral da União. Óbvio que em direito constitucional, aqui você precisa saber não só efetivamente quanto essa disciplina foi cobrada em cada prova, mas também o que caiu em cada prova. Esse raio-x a gente vai ter, obviamente, nos cursos aqui da escola comigo, em relação à eleição dos assuntos importantes que vão compor o mentoring e o GAGU para cada uma dessas disciplinas. Sim, nós vamos estudar todas essas disciplinas, sem exceção.
Então, procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União, o nível de importância de cada uma das disciplinas é esse que está aqui nesse quadro tabelado, nessa situação ora apresentada. Repito, apenas constitucional conseguiu manter o mesmo nível de importância para os 3 cargos. Apenas direito constitucional. A partir da segunda disciplina em importância, você já tem uma mudança aí drástica em relação a procurador da Fazenda Nacional. A pergunta que fica é, professor, para procurador da Fazenda Nacional, tributário vai continuar sendo a segunda disciplina mais importante, levando em consideração a mudança, porque isso tem muito cara de ESAF, mas eu acredito que, embora a ESAF não faça mais o concurso, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai querer uma prova focada em tributário, como é a tradição para, efetivamente, o enfrentamento de provas para procurador da Fazenda Nacional. Eu acredito que, não obstante haja mudança de organizadora, a parte aqui de tributário continuará sendo forte nos concursos de procurador da Fazenda. Processo civil, a terceira disciplina mais importante para procurador da Fazenda, você tem a 8ª disciplina para procurador federal e a 6ª disciplina para advogado da União. Óbvio que eu estou falando isso aqui pensando numa estratégia de prova objetiva, né? Se você for para a prova subjetiva, obviamente que a importância de processo civil aqui cresce muito em todos os cargos. Obviamente pelo enfrentamento e pela necessidade de enfrentamento de uma peça processual na segunda fase de todos esses concursos. Procurador Federal, Procurador da Fazenda, Advogado da União e Procurador do Banco Central. Mas perceba a montagem, melhor dizendo, e a dinâmica da importância das disciplinas, levando em consideração o cargo. Isso é muito importante. Então, obviamente que para procurador da Fazenda você tem que se preocupar mais com tributário do que você se preocuparia com tributário para procurador federal. São estudos um tanto quanto diferentes, mas existe a possibilidade de conciliar o estudo para todos os cargos da Advocacia Geral da União. É o próximo passo de explicação que eu vou te dar a partir de agora. Vamos lá, preste bastante atenção. Esse quadro aqui, que eu vou te apresentar agora, é o quadro da estratégia que eu recomendo que você siga para poder conciliar os estudos para advogado da União, procurador da Fazenda, procurador federal, procurador do Banco Central. Esse quadro é o pontapé inicial que você deve ter para o estudo conciliatório para todos esses 4 cargos. A mágica aqui, de novo, não é te fazer passar sem estudar. Não consigo fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Eu nem posso, nem consigo fazer com que você passe sem que você estude, nem consigo fazer prova no seu lugar. E graças a Deus que seja assim, porque todo mundo passa com mérito próprio. Mas, no momento em que você tem uma estratégia em que você consegue estudar para 4 concursos ditos grandes, vamos pensar. Você tem aí a Procuradoria da Paraíba, PGE Paraíba, concurso que saiu recentemente, prova aplicada e tal. Quantos cargos previstos no edital? 15. Ou eram 12? Não me lembro. Vamos dizer que são 15. Só passam 15. A partir do 16º, nesse caso, se houver cadastro de reserva, tem concurso que não tem cadastro de reserva, por exemplo, PGE Alagoas não tem cadastro de reserva, a partir do 16º é preciso contar com a sorte, é preciso contar com orçamento e é preciso contar com vontade política para que a sua nomeação saia. Então, você faz um concurso e fica na 16ª posição e não tem garantias de que será nomeado. Essa é a realidade que você enfrenta na grande maioria das PGEs e PGMs. O que eu estou te apresentando aqui é uma estratégia que permite com que você possa estudar de forma conciliada para 4 concursos de nível nacional que têm a tradição de chamar todos os aprovados no concurso, com exceção do último concurso, falei na aula passada, de procurador do Banco Central, que não chamou todos os aprovados na lista de aprovados que ficou no cadastro de reserva. Mas imagine que na pior das hipóteses, você tem aí um concurso para 100 cargos de advogado da União, 100 cargos de procurador da Fazenda, 200 cargos de procurador federal, existem muitos mais cargos do que esses vagos,
e 50 cargos de procurador do Banco Central. Você vai ter a possibilidade de estudar para enfrentar a possibilidade de passar em um concurso ou em 4 concursos para disputar 450 cargos e não enfrentar uma Procuradoria de Estado com 10, 15 cargos. Eu estou dizendo na pior das hipóteses. Um concurso para Procurador Federal que não chame 200 praticamente nem fez a reposição dos colegas que nós perdemos de 2013 para cá, coisa que eu expliquei na aula passada. Então, a mágica aqui é a possibilidade de, no mesmo esforço, se preparar para 4 concursos grandes e 4 concursos que têm a tradição de nomear todos os aprovados. Professor, você está dizendo que no pós-pandemia a AGU vai nomear todos os aprovados? Não, eu não estou dizendo isso, não posso assegurar isso, não posso bater o martelo, mas que eu posso te dizer que a chance de passar num concurso com 100, 200 vagas é muito maior do que num concurso com 15 vagas, isso eu posso te dizer com muita clareza, porque a matemática não nos deixa mentir. Óbvio que eu não estou dizendo para que ninguém se desestimule com as procuradorias. Como disse na aula passada, os concursos da AGU não são nem melhores nem piores que os concursos de PGE e PGM. São apenas concursos diferentes. Essa característica é diferente. Então, se você quer conciliar o estudo para esses 4 cargos, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda e procurador do Banco Central, eu recomendo que você utilize essa tabela de forma estratégica. E aí, estudando comigo ou não, fica a teu critério, efetivamente, a fonte que você vai ter para estudar os conteúdos dessas provas. Óbvio que no meu curso eu vou, nesse caso, apresentar material de tudo e com os tópicos mais importantes que foram cobrados no histórico das últimas provas da Advocacia Geral da União, não somente nessas últimas. O histórico daquilo que é mais importante, levando em consideração as matérias federais mais importantes, levando em consideração efetivamente as características do cargo. Por exemplo, direito previdenciário aqui, para procurador federal pesa bastante, e aí você precisa conhecer, inclusive, pareceres da Procuradoria Federal sobre temas correlatos à defesa do INSS. Tributário pesa bastante para o Procurador da Fazenda, precisa conhecer os pareceres da Procuradoria da Fazenda Nacional relativas à sua atuação nas ações de natureza fiscal, e assim sucessivamente. Para advogado da União é um misto de tudo, mas advogado da União tem direito internacional privado e com o público pesa, porque é a 4ª disciplina mais importante da prova. Óbvio que na nossa preparação a gente vai ter aqui as questões de individualização de conteúdo para cada um dos cargos. E aí eu vou chamar a atenção no material. Isso aqui é importante para procurador da Fazenda, isso aqui é importante para procurador federal, isso aqui é importante para advogado da União, isso aqui é importante para procurador do Banco Central. Mas, independentemente de estudar comigo ou não, fica a teu critério, absolutamente a teu critério, você precisa, nesse caso, de uma estratégia que te permita estudar para enfrentar as 4 provas. Não recomendo que você pegue o edital de advogado da União e estude só por lá, porque pode ser que saia procurador da Fazenda primeiro. Não recomendo que você pegue o edital de procurador federal e estude só por lá, porque pode ser que saia procurador do Banco Central primeiro. Bom, o que eu faria se eu fosse me preparar para a leva dos próximos concursos da AGU? Eu faria assim, Eu dividiria o meu estudo em 3 fases. De novo, procurador da Fazenda Nacional está aqui, eu coloquei aqui, mas está aqui no nível ESAF. A tendência é que essa prova se aproxime da estratégia de advogado da União e procurador federal. Mas está aqui procurador da Fazenda apenas por critério, efetivamente, de ter sido a última prova e por desencargo de consciência. Mas eu estudaria para procurador federal, procurador da Fazenda, advogado da União e procurador do Banco Central a partir dessa estratégia que eu estou te apresentando agora. Primeiro, obviamente que a fase 1 do estudo, que você deve implementar, e eu vou implementar no nosso curso, é o núcleo duro. Nós vimos que o núcleo duro para procurador federal foi 44,5%, advogado da União 47,5%, procurador da Fazenda 80%. Não tem como escapar. Você vai ter que começar a estudar pelo núcleo duro. Ah, professor, eu já sei o núcleo duro. Tudo bem, então comece a revisar o núcleo duro, porque o núcleo duro é pesado nos concursos da Advocacia Geral da União. Eu recomendo que você esteja muitíssimo bem preparado no núcleo duro, preparado no núcleo duro, porque são disciplinas extremamente importantes
tanto para a prova objetiva, quanto para a prova subjetiva, quanto para a prova oral nos concursos da Advocacia Geral da União. Esse é o primeiro passo. Obviamente que a gente ainda vai conversar sobre prova subjetiva, prova oral, estratégia de preparação, vamos conversar. Ainda temos uma aula sobre isso. Essa aula é a aula de amanhã. Mas eu recomendo que você inicie pelo núcleo duro. Não adianta querer estudar direito agrário, legislação de ensino, se você quer ser procurador federal, sem você saber o núcleo duro. Quase metade da prova de procurador federal e advogado da União vieram do núcleo duro. São provas densas, com muitas disciplinas, com muitos itens, mas mesmo assim, quase metade da prova, quase 100 itens da prova, vieram do núcleo duro, tanto para procurador federal quanto para advogado da União, e procurador da Fazenda estilo ESAF nem se fala, porque só o núcleo duro foi 80% da prova, embora isso não seja parâmetro real hoje para procurador da Fazenda Nacional. Então a primeira fase de qualquer estudo sério para os próximos concursos da Advocacia Geral da União tem que levar em consideração o estudo do núcleo duro, o estudo sistematizado do núcleo duro. Mas dá para estudar o núcleo duro rápido. São disciplinas de fácil acesso, são disciplinas que a gente já está careca de estudar na faculdade para concurso, da nossa vida prático-profissional. Todo mundo estuda constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro. Aí o núcleo duro aqui da Advocacia Pública Federal também tem econômico, que é uma disciplina além do que eu costumo colocar no núcleo duro de PGE e PGM. Aqui o núcleo duro é constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e econômico, que nesse caso financeiro e econômico são disciplinas encaradas como uma só nos editais da Advocacia Geral da União, então também tenha muito cuidado com isso. O núcleo duro tem que estudar. Não tem como negociar o núcleo duro. Se você não souber o núcleo duro, você não vai passar nem na AGU, nem nenhuma PGE, nem nenhuma PGM, você não vai passar em nada. O núcleo duro é o mínimo existencial para aquele que quer fazer qualquer concurso da Advocacia Geral da União. Eu tenho um mentor em núcleo duro, já tenho um mentor em núcleo duro há muito tempo aí, muita gente estuda comigo o núcleo duro a partir desse mentoring, mas se você tem interesse de estudar para a Advocacia Geral da União, o mentoring AGU que eu vou lançar leva em consideração a existência do núcleo duro para a AGU e nele também tem econômico. Então, nós vamos estudar o núcleo duro com cara de Advocacia Geral da União. E óbvio, dentro do material, eu vou chamar a atenção o que é importante para procurador federal, o que é importante para advogado da União, o que é importante para procurador da Fazenda Nacional, levando em consideração que, para direito tributário, procurador da Fazenda Nacional é um estudo um pouco mais denso. Farei as considerações necessárias no material sobre o núcleo duro. Muito bem. A fase 2 é o que eu chamo de segundo escalão. O que eu chamo de segundo escalão normal para PGE e PGM tem apenas civil, trabalho e processo do trabalho. O meu segundo escalão normal para as PGEs e PGMs, quem me acompanha sabe, quem já me acompanha já está acostumado com essa divisão de disciplinas que eu faço. O segundo escalão normal para PGE e PGM é civil, trabalho e processo de trabalho. Para a Advocacia Pública Federal, o segundo escalão ele vem recheado com todas as disciplinas que são importantes para todos os cargos da Advocacia Geral da União. Você vai ter que estudar civil, trabalho e processo de trabalho? Vai. Mas o seu segundo escalão também tem que ter penal e processo penal. Penal e processo penal foi responsável por 11,5% da última prova de procurador federal e 10% da última prova de advogado da União. Aí, por tabela, você já estuda penal e processo penal para procurador da Fazenda, que não é tão importante, mas já que você está estudando, conciliando, já monta lá o estudo de penal e processo penal para o enfrentamento da prova de procurador da Fazenda Nacional. Depois de estudar civil, trabalho, processo de trabalho, penal e processo penal, aí você vai para previdenciário, que tem importância tanto no concurso de procurador federal, muita, no concurso de advogado da União também é bastante importante, não é tão importante para a Fazenda, mas também é importante, já estuda e já concilia os estudos dessa disciplina para todas as carreiras. Mesma coisa para procurador do Banco Central, porque onde tem advogado da União, leia-se advogado da União mais procurador do Banco Central. Depois, empresarial, depois, internacional público. Internacional público. Para advogado da União, você vai estudar internacional privado só no terceiro escalão. Então, ó, o núcleo duro é pesado? É pesado.
A gente vai precisar estudar o núcleo duro, obviamente, porque ele tem um peso para a prova muito grande, muito importante. Então, logo estudado o núcleo duro, vamos para o segundo escalão. O segundo escalão para conciliar os estudos para advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda e procurador do Banco Central é o conjunto dessas disciplinas aqui. Penal e processo penal, civil, trabalho e processo de trabalho, previdenciário, empresarial, internacional, público. Professor, esse segundo escalão é pesado. É pesado. Mas lembre-se daquilo que eu falei agora há pouco. A mágica é que você vai estar estudando isso para o enfrentamento de 4 concursos. Então, não é um estudo para o enfrentamento de um concurso com 15 vagas. É um estudo que vai te dar a chance de enfrentar concursos com muitas vagas e 4 concursos com muitas vagas, pelo menos em relação a PGE e PGM. Esse é o segundo escalão. A boa nova aqui é que você está estudando para tudo ao mesmo tempo. Penal e processo penal, civil, trabalho e processo de trabalho, previdenciário, empresarial, internacional, público. Tudo isso aqui fará parte do segundo escalão do nosso mentoring. O mentoring da AGU que eu vou lançar é completo. Vai ter núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Núcleo duro e segundo escalão, você está estudando para tudo. É mentoring AGU, qualquer cargo, todos os cargos da AGU. O terceiro escalão do mentoring, aí eu vou colocar legislação de ensino agrário e ambiental para procurador federal, vou colocar direito internacional privado e ambiental para advogado da União e direito, no caso, procurador da Fazenda Nacional não tem nenhum direito para o terceiro escalão porque o núcleo duro e o segundo escalão já consumiram 100% da prova de procurador da Fazenda nos moldes ESAF. O segundo escalão aqui que eu montei para procurador federal fica responsável por 43,5% do edital inteiro. É quase a mesma coisa do núcleo duro. Núcleo duro 44,5%, segundo escalão 43,5%. O segundo escalão para advogado da União fica responsável por 42,5% de toda a prova, também muito próximo do núcleo duro, 47,5%. A soma aqui do núcleo duro mais segundo escalão dá 88% de toda a prova de procurador federal. Fica sobrando aí 12% de legislação de ensino agrário e ambiental para totalizar os 100. Procurador da Fazenda, ele já teve os 100 com núcleo duro mais segundo escalão. Advogado da União, núcleo duro mais segundo escalão totaliza 90%, fica faltando só 5% de internacional privado e 5% da prova de ambiental para fechar os 100%. Então, ó, presta atenção. Enquanto você estuda tudo isso aqui que está rachurado aqui, tudo isso aqui, você se prepara para todos os concursos da Advocacia Geral da União que estão por vir. Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Procurador do Banco Central. Eu considero a estratégia mais racional, mais eficaz que você pode ter em termos de distribuição de disciplinas para que você possa enfrentar os 4 concursos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não vou deixar passar, nos nossos estudos, a importância das disciplinas por cargo. Quando você estiver estudando lá no mentoring, por exemplo, direito tributário, eu vou chamar a atenção das partes mais importantes para procurador da Fazenda Nacional. Quando você estiver estudando penal e processo penal, eu vou chamar a atenção das partes mais importantes para advogado da União e procurador federal. Quando você estiver estudando civil, eu vou dizer o que é importante para as 3 carreiras. 4, procurador do Banco Central também. Quando você estiver estudando empresarial, eu vou falar isso também. Quando você estiver estudando tributário para procurador federal, eu vou dizer o que é importante para procurador federal e o que é importante para procurador da Fazenda Nacional. Administrativo, do mesmo jeito, levando em consideração a importância da disciplina no quadro de disciplinas a partir, efetivamente, daquilo que mais importa no que diz respeito à quantidade do que caiu e também no que diz respeito aos tópicos que foram cobrados dentro do edital de cada uma dessas disciplinas, ou seja, a importância não só por disciplina, mas por assunto. Então, essa é a forma de estudar para todos os cargos da Advocacia Geral da União dos concursos do porvir. De novo, núcleo duro mais segundo escalão de procurador federal, 88% tudo estudado. E aí você pode estudar legislação de ensino agrário e ambiental até no pós-edital. Mas vai ter no mentoring já. O mentoring vai ser um preparatório de 1 ano. Procurador da Fazenda Nacional,
Estilo ESAF, o núcleo duro e o segundo escalão já estaria todo estudado, e advogado da União, o núcleo duro e o segundo escalão fica responsável por 90% de todo o conteúdo estudado, ficaria faltando aí internacional privado e ambiental com 10% da prova para totalizar os 100% da prova na fase 3, que aqui seria o terceiro escalão. O terceiro escalão nessa estratégia para Procurador Federal é Legislação de Ensino Agrário e Ambiental. Não tem terceiro escalão para Procurador da Fazenda, porque tudo foi consumido pelo núcleo duro e segundo escalão. E o terceiro escalão aqui para Advogado da União seria Internacional Privado e Ambiental, para totalizar os 100% aqui no terceiro escalão para essa prova. Tudo isso aqui nós vamos efetivamente estudar no nosso planejamento do mentoring para as carreiras da Advocacia Geral da União. Aí, aqui, essa forma de estudo também é importante porque quando você já estuda penal e processo penal, já no segundo escalão, maturando essa disciplina, sem deixar para estudar essa disciplina no terceiro escalão ou depois do edital, você garante aquele problema que eu falei na aula de ontem, que é, de repente, não atingir o mínimo do grupo 3. Por quê? O problema é chegar num dos grupos da Advocacia Geral da União sem um bom conhecimento das disciplinas que ali estão. Então você tem num grupo, digamos, penal, processo penal, trabalho, processo, trabalho e internacional, você vai estudar aqui, ó, penal, processo penal, trabalho, processo, trabalho e internacional já no segundo escalão. Ou seja, quando o edital sair, você já vai estar com isso maturado, estudado, revisado, testado por meio de questões. Não são disciplinas que você vai deixar para o pós-edital e, de repente, ter que sofrer para conseguir a pontuação mínima do grupo 3, que é efetivamente o corte para o grupo, é um dos mecanismos das provas da Advocacia Geral da União que mais retira candidatos na prova objetiva. Esse estudo também leva isso em consideração. Então, o núcleo duro, que eu aqui na AGU coloco também econômico, por conta do estudo de financeiro mais econômico, e o segundo escalão, que você está acostumado a me ver dizendo que é civil, trabalho e processo trabalho, aqui para a AGU é civil, trabalho, processo trabalho, penal, processo penal, previdenciário, empresarial, internacional, público. Assim, você mantém um estudo para o enfrentamento de 4 editais que estão por vir, ainda não sei quando, repito, mas virão, da Advocacia Geral da União. É o que eu chamo de fase 1 e fase 2. Quando eu disse a você que eu ia te dar estratégia para estudar independentemente de curso, eu estou te dando a estratégia para estudar independentemente de curso. Está aí a estratégia mais racional para que você possa estudar para os concursos da Advocacia Geral da União, levando em consideração o caminho a ser trilhado na lógica do estudo das disciplinas. Independentemente do material que você tenha, se for o meu ou qualquer outro, a lógica para estudar para a AGU é essa aí. Por isso que eu disse que é preciso estudar com antecedência. Ninguém consegue estudar todas essas disciplinas aqui em cima da hora. Você precisa de uma preparação aí de 1 ano e meio, 2, pelo menos, para que você possa enfrentar. Já vi gente passar aqui na AGU comigo estudando 1 ano dessa forma. Ou seja, para maturar essas disciplinas, você precisa estudar com antecedência. E existem disciplinas aqui que você não vai estudar para as procuradorias de Estado e município, como, por exemplo, previdenciário, normalmente não cai em PGE e PGM, algumas caem, outras não. Internacional público não cai em PGE e PGM. Penal e processo penal não cai em toda PGE e PGM, é raro cair também. Então, preste bastante atenção. Nem empresarial cai em todas as procuradorias de Estado e município, depende do edital. Tem edital que cobra, tem edital que não cobra. Então, a galera que está estudando para PGE e PGM e está enfrentando esses concursos, obviamente que vai continuar na tocada das PGEs e PGMs e vai se preocupar com isso aqui quando a Advocacia Geral da União ela acabar dando sinais mais concretos de que o edital está por vir. No seu caso, se você é do tipo de pessoa que pode ou deve estudar para a AGU, como eu expliquei na aula passada, alguém que está no início da preparação ou alguém que precisa maturar a preparação para o enfrentamento de provas ainda, ou seja, não está preparado para o enfrentamento das provas atuais, eu recomendo que você já se preocupe com isso desde já. Esse conhecimento vai ser fundamental para o enfrentamento das futuras provas de Advocacia Geral da União. Quanto mais cedo você chegar no patamar de aprovação aqui, em termos de acerto, principalmente acerto de questões nos seus treinamentos,
mais cedo você vai estar apto aí ao enfrentamento dessa prova com dignidade intelectual, ou seja, com grandes chances de aprovação. Essa é a estratégia mais racional que eu conheço para que você possa estudar para todos os concursos da Advocacia Geral da União, levando em consideração que você precisa de um material que, nesse caso, te diga exatamente em cada disciplina o nível de importância que ela tem para cada cargo, para que você possa, nesse caso, estudar a disciplina se preparando para qualquer concurso que venha. O nível de dificuldade da disciplina e a importância da disciplina para cada uma das provas, no nosso material, isso vai estar devidamente estruturado, uma vez que isso já foi por mim analisado há muito tempo e os materiais da escola também são formatados assim. Essa é a estratégia que eu prometi entregar. Nós temos ainda uma próxima aula, a aula número 3, onde eu vou explicar sobre como estudar para a prova objetiva e subjetiva da Advocacia Geral da União de forma mais palpável. Vou falar sobre bibliografia, vou falar sobre, nesse caso específico, como você pode estabelecer o cumprimento de metas que você precisa estudar a partir da meta do fichamento de lei, do fichamento de jurisprudência, das revisões periódicas, da feitura de questões. Falarei também sobre o estudo para a prova subjetiva, falarei dos assuntos importantes para a advocacia pública federal, ou seja, temas federais importantes. Tudo isso para a aula de amanhã. Eu vou te apresentar a estratégia mais palpável, como você pode, nesse caso, meter a cara no livro e começar a estudar ou nos seus materiais. Essa ainda será uma aula para amanhã. Agora, a estratégia macro, que monta efetivamente tudo o que você precisa entender para saber que está estudando para 4 concursos, é essa aqui. Espero que você tenha entendido tudo. Fico feliz pela sua audiência e fico feliz em poder ajudar, sempre efetivamente trazendo para vocês aquilo que há de mais importante e aquilo que há de mais moderno em termos de estratégia para os concursos da Advocacia Geral da União. Por essa aula eu me despeço, deixe suas perguntas, se você as tiver aqui no campo próprio da escola para isso, mas pela sua atenção, muito obrigado. E nós nos encontramos na nossa terceira aula sobre tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da Advocacia Geral da União. Eu espero todos amanhã. Até lá!